O ouro do mundo não está nas minas. Está escondido nas mentes que ousam compreender o que Deus realmente quis dizer quando escreveu. A bênção do Senhor é a que enriquece, e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Mas me diga, se é assim, por que tantos oram, trabalham e ainda vivem acorrentados à escassez? Que segredo está sendo mantido em silêncio por aqueles que deveriam libertar? Napoleon Hill dizia: o homem é senhor do seu destino quando domina seus pensamentos. E é justamente aqui que começa o segredo proibido, o que nenhuma igreja, nenhum pastor e nenhuma mente conformada ousa decifrar. Porque entender esse versículo é como abrir um cofre trancado por séculos, um cofre que guarda a vibração da verdadeira riqueza. Olha à sua volta. Quantos vivem como prisioneiros dentro de um labirinto invisível, rezando por abundância, mas vibrando em medo, culpa e submissão? São almas que confundem pobreza com humildade, que acreditam que a dor purifica enquanto o conforto corrompe. Mas o universo não funciona assim. A bênção não é dor. A bênção é energia alinhada. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar preso num ciclo que se repete, uma voz dizendo que querer mais é pecado. Essa é a corrente dourada. Ela brilha, mas sufoca. É o tipo de prisão que faz o homem acreditar que nasceu para obedecer, não para criar. E enquanto ele agradece pela migalha, o poder de manifestar o banquete dorme dentro dele. Napoleon Hill chamava isso de morte da imaginação. Quando o desejo é soterrado pela crença de que o espiritual e o material são inimigos. Mas o próprio Cristo falou em frutos e multiplicação, não em estagnação. O problema nunca foi o ouro, e sim a vibração de quem o busca. O ouro é neutro, é o coração que o dirige. Hoje, quero que escute até o fim, porque neste vídeo você vai decodificar o real sentido de Provérbios 10, 22. O código da liberdade que foi escondido sob camadas de medo. Você vai compreender como a energia da bênção é transmutada em poder criativo e por que os que dominam essa frequência nunca mais voltam à escassez. Este é o começo da tua travessia. E a primeira chave é reconhecer que a pobreza mental é a maior heresia já ensinada. O que o Criador abençoa não causa dor, porque é fruto de alinhamento, não de luta. O homem disciplinado na mente, grato em propósito e vibrante em fé, é o único capaz de converter pensamento em substância. Há um silêncio que grita no coração de quem busca mais, mas teme ser julgado por isso. O peso das doutrinas mal interpretadas se transforma em algemas douradas, belas, mas frias. É o tipo de prisão que convence o homem de que sua limitação é virtude. Napoleon Hill alertava: a mente humana, quando dominada pelo medo, se torna inimiga do próprio Criador. E é justamente o medo que distorce o significado da bênção de Provérbios 10, 22. A bênção de Deus não é um prêmio para poucos, é uma lei, uma vibração de abundância que responde à disciplina, ao propósito e à gratidão. Mas só quem se atreve a quebrar o ciclo da culpa consegue acessá-la. A maioria se ajoelha, mas poucos despertam. A maioria ora, mas poucos transmutam, porque a oração sem ação é só eco no deserto. Imagina um homem diante de um espelho partido. Ele tenta enxergar sua imagem completa, mas cada fragmento mostra apenas um pedaço distorcido da verdade. É assim que muitos veem Deus, em fragmentos. Um Deus que abençoa, mas também pune, que ama, mas restringe. Hill diria que isso é pensar em duas direções. E pensar em duas direções é o mesmo que não pensar. A vibração da bênção não pode ser acessada por uma mente dividida. Ou confias no poder criador que habita em ti, ou continuarás mendigando migalhas espirituais, esperando que alguém interceda por ti. Mas a chave está dentro. O universo responde à fé disciplinada, não à súplica desordenada. Então, antes de pedir,
Reconhece. Tua energia é o altar. Tua mente é o templo. Tua disciplina é a oferta. E quando tudo isso se alinha, a bênção se manifesta sem dor, porque é fluxo, não esforço. Você já percebeu que a maioria dos sermões sobre riqueza espiritual começa pedindo para você se contentar? É a anestesia perfeita. Transforma o homem em servo de uma fé que o limita. Napoleon Hill chamava isso de auto-hipnose coletiva. Ele dizia: a pobreza é uma criação mental, sustentada pela crença de que desejar mais é errado. Essa crença, disfarçada de humildade, rouba tua vibração, drena tua energia e apaga teu propósito. A bênção do Senhor, como diz Provérbios 10:22, é a que enriquece. Mas esse verbo enriquecer não é apenas material. É expansão de consciência. É compreender que a abundância é obediência à tua natureza criadora. Deus não te criou para sobreviver, e sim para expressar poder. E poder sem disciplina é perdição, mas disciplina sem desejo é morte. Sente a diferença. Há uma linha entre contentamento e estagnação. Uma linha entre fé e conformismo. Quando atravessas essa linha, algo muda. É como sair de um labirinto escuro e sentir o sol tocar tua pele. A vibração se eleva, a mente desperta e o universo responde. Hill falava que todo grande avanço começa com um desejo ardente, seguido por ação dirigida. A fé sem direção é como vento preso em uma garrafa, barulho sem movimento. Tu precisas abrir a tampa. Chave 1. Reconhece que prosperar é obedecer à tua natureza divina. Chave 2. Transforma a gratidão em combustível, não em escusa. Chave 3. A disciplina mental é o alicerce do milagre. Se essas 3 chaves fizerem sentido, comenta agora: eu confio. E inscreve-te neste canal para continuar decifrando os códigos de sabedoria que o mundo escondeu. Cada vídeo é uma semente de liberdade plantada na tua mente. A queda começa quando esqueces quem és, quando trocas propósito por rotina, poder por medo, vibração por reclamação. É assim que o homem se perde na caverna interna, um espaço escuro onde os ecos do passado parecem verdades. Napoleon Hill dizia que os pensamentos negativos são como ervas daninhas, não precisam ser plantados para crescer, e quando deixas que cresçam, sufocam o solo fértil da tua mente. A boa notícia é que cada crença pode ser arrancada, mas exige coragem. A coragem de enfrentar o espelho partido e dizer: eu fui enganado. Sim, enganado por séculos de discursos que transformaram a riqueza em pecado e a pobreza em virtude. O próprio Cristo multiplicou pães e peixes, e ninguém chamou isso de ambição. O segredo proibido de Provérbios 10:22 é simples. A bênção enriquece porque é coerência entre mente e espírito. Quando pensas em abundância e ages em fé, o universo conspira em teu favor. Quando pensas em escassez e ages em medo, o mesmo universo conspira contra ti. Ele não julga, apenas responde à tua vibração. Chave 4. Agradece antes de possuir. Essa é a senha. Chave 5. Crê sem mendigar. Fé pedinte é energia de escravo. Chave 6. Disciplinar a mente é libertar o espírito. Cada vez que aplicas essas chaves, o labirinto perde força. As paredes se dissolvem, a corrente dourada se rompe e o poder de criação volta a pulsar em ti como fogo antigo, o mesmo que acendeu o universo. Há um ponto na caminhada que o medo tenta se disfarçar de prudência. É o momento em que a voz interior sussurra: e se tudo der errado? Essa é a mais sofisticada das armadilhas mentais, o eco da dúvida, que faz o homem desistir antes mesmo de começar. Napoleon Hill afirmava: a dúvida é o assassino dos sonhos mais poderosos. E enquanto dúvidas, tua energia se divide, tua vibração enfraquece e o universo hesita a responder. A bênção de Provérbios 10:22 não opera em hesitação. Ela exige convicção. E convicção nasce da disciplina de pensar o mesmo pensamento todos os dias até que ele se torne substância. Hill chamava isso de autossugestão criativa.
o ato de moldar o invisível até que ele se torne realidade. Mas há uma lei espiritual escondida aqui. O universo não entrega nada ao indeciso. A fé é dividida como um rio que corre em duas direções. Quer liberdade? Então escolha um caminho e caminhe até o fim, mesmo que tudo à tua volta pareça ruir. Chave 7. O poder de criar começa onde termina o medo. Chave 8. Gratidão é vibração de certeza, não de esperança. Chave 9. Desejo ardente é semente divina em combustão. O que diferencia o sábio do conformado é a coragem de seguir, mesmo sem ver o resultado. E quando essa coragem se une à fé, a bênção se manifesta. Sem dor, sem luta, apenas fluxo. É o poder silencioso de quem aprendeu a comandar o próprio universo interior. Existe uma força que governa todas as outras. Hill a chamou de Mastermind. É quando duas ou mais mentes vibram num mesmo propósito e criam um campo invisível de poder. A Bíblia chamaria de comunhão, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estou. É o mesmo princípio dito em linguagens diferentes. Aqueles que dominam o segredo de Provérbios 10, 22, entendem que ninguém alcança verdadeira abundância isolado. O poder cresce em ressonância. Um grupo disciplinado na vibração correta é mais forte que um exército desorientado. Mas cuidado, o oposto também é real. Cercar-se de pessoas que vibram medo, inveja ou dúvida é como tentar acender uma fogueira embaixo d'água. O fogo do propósito morre. Chave 10. Une-te a mentes que respiram propósito, não medo. Essa é a 10ª chave, a última do cofre. E quando ela gira, o som que ouves é o da libertação. Porque riqueza, segundo Hill, nunca foi acúmulo, é sintonia com o fluxo criador. E esse fluxo começa dentro e se multiplica entre aqueles que compartilham a mesma vibração. Agora que tens as 10 chaves, olha novamente para o início da tua jornada. O labirinto que antes te aprisionava já não existe. Apenas o eco da tua antiga crença. O espelho partido começa a se recompor. Cada fragmento devolve a imagem de quem tu realmente és, criador, não vítima. Napoleão Hill dizia que o fracasso é apenas um sinal de que algo precisa ser ajustado em tua vibração, não em teu destino. E é isso que Provérbios 10, 22 sempre quis dizer. A bênção é inevitável quando a mente se alinha à vontade divina. Pode sentir, a energia muda, a tua respiração muda. É como se o universo te reconhecesse de novo. E ele reconhece porque agora falas a língua dele. Propósito, disciplina, gratidão. Poder, liberdade. Nada disso é místico, é lei. O que pensas sentes, o que sentes vibras, o que vibras atrás. É o circuito eterno da criação. Se esse entendimento abriu teus olhos, comenta "Eu confio" e inscreve-te neste canal. Cada novo vídeo será uma ferramenta para expandir tua consciência e fortalecer tua disciplina espiritual. Não há milagres instantâneos. Há a força constante de quem decide não parar até conquistar o domínio da própria mente. A verdadeira liberdade começa quando deixas de buscar aprovação e passas a buscar coerência. O homem livre não pergunta se merece, ele se alinha. Napoleão Hill dizia: a força que move o universo é a mesma que move o homem determinado. E é por isso que Provérbios 10, 22 fala em bênção que não acrescenta dores, porque quando o movimento vem da vibração certa, o peso desaparece. Pensa nisso. A maioria sofre não pelo que faz, mas por fazer o certo com a energia errada. Trabalha, ora, luta, mas o faz vibrando escassez. Quer liberdade, mas teme o preço. Quer prosperar, mas carrega culpa.
É o mesmo que plantar sementes em solo envenenado e esperar frutos saudáveis. A bênção verdadeira é fruto de pureza vibracional. Não pureza moral, pureza de intenção. Quando o propósito é limpo, o universo coopera. Quando há gratidão antes da colheita, a colheita se multiplica. Chave do retorno. Tudo que fazes com amor disciplinado retorna em dobro. Esse é o ponto de virada. A partir daqui, nada será igual, porque agora sabes que cada pensamento é uma semente, cada palavra é uma frequência e cada ação é uma oração em movimento. Se sentes que essa mensagem ressoou, comenta "Eu confio" e inscreve-te neste canal. Faz isso não por vaidade, mas como um pacto contigo mesmo, um compromisso com a tua própria ascensão. Curte este vídeo se ele elevou tua vibração. Esse simples gesto espalha a energia da abundância para mais pessoas e fortalece o campo de quem já despertou. A caverna interna, antes escura, agora se ilumina. Lá dentro, percebes que o ouro sempre esteve ali, não fora, não no outro, não no templo, mas no centro. Eu chamava isso de o despertar do eu divino. É quando compreendes que o Criador não te observa de cima, mas pulsa através de ti. Provérbios 10:22 se torna então um espelho. Ele reflete o estado da tua vibração. Se há dor, ainda há desalinhamento. Se há leveza, a bênção está ativa. E essa percepção muda tudo. A forma como trabalhas, como oras, como amas. Deixas de agir por medo e começas a criar por fé. A disciplina torna-se prazer, a gratidão, combustível, o propósito, bússola, a energia, linguagem e a liberdade, consequência. Agora entendes por que os mestres nunca falaram de riqueza como algo a conquistar, mas a recordar. Porque o que é teu por desígnio divino não pode ser tomado, apenas esquecido. E o esquecimento é o único inimigo real. O universo não te deve nada, ele apenas devolve o que vibras. E quando tua vibração é luz, nada pode apagar teu brilho. Quando é fé, nada pode roubar tua paz. Quando é propósito, nada pode deter teu avanço. Estás mais perto do que imaginas, o ciclo está quase completo. A corrente dourada foi rompida e o poder que dormia dentro de ti começa a despertar como um sol por trás das montanhas. Tudo começou no labirinto invisível, aquele onde acreditavas que a bênção era prêmio, não princípio. Agora, depois de atravessar cada chave, compreendes. Provérbios 10:22 nunca falou de riqueza externa, mas de vibração interna. A bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores. É a tradução espiritual do que Napoleon Hill sempre ensinou. A mente dominada pela fé constrói pontes onde os outros veem abismos. Olha ao redor, as paredes sumiram, o espelho partido se refez e no reflexo tu te vês livre, dono da própria energia, senhor do próprio universo. Já não oras pedindo, oras declarando. Já não trabalhas por medo, trabalhas por propósito. A disciplina que antes parecia prisão, agora é libertação. A gratidão que antes era rotina, agora é combustível divino. A bênção não vem de fora, ela flui de dentro. E é por isso que não traz dor, porque não é conquista, é lembrança. A dor era o sinal do desalinhamento. Agora, no fluxo, a leveza. No lugar da luta, há ritmo. No lugar da dúvida, há certeza. Então, volta à metáfora inicial, o cofre trancado. Agora percebes que a chave sempre esteve contigo, gravada em tua vibração. Eu diria que, quando o homem entende que pode pensar com fé, ele se torna o próprio milagre. E é exatamente isso que és agora, um milagre em movimento. A prova viva de que a bênção divina não é sorte, é ciência espiritual aplicada com consciência. Se sentes que esta mensagem acendeu algo em ti, comenta: eu confio.
Deixa o universo ouvir tua declaração de fé ativa, não passiva. E lembra-te, toda vez que tua mente vacilar, volta a este princípio. A bênção enriquece porque é coerência. Inscreve-te e continua esta jornada. Cada novo ensinamento é uma ferramenta para manter tua vibração alinhada, tua disciplina firme e tua liberdade crescente. Que a tua energia permaneça alta, teu propósito aceso e tua fé inebralável. O cofre se abriu, a luz saiu e tu és agora a própria bênção em expansão. Que Deus abençoe você.